toda a igreja. Amém? Vamos entrando aí para a gente poder começar o nosso culto ao Senhor nessa manhã. Já vai permanecendo de pé aí. Vamos entrando para iniciarmos esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Essa manhã de ceia do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo 51, nós vamos ler a palavra do Senhor, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Nós vamos ler do 6 até o versículo 10. Essa manhã de renovação de comunhão com Deus, da nossa aliança com Deus, nós temos nesse salmo bastante conhecido da palavra do Senhor, uma confissão de arrependimento, uma confissão de pecados, uma confissão da condição do salmista Davi diante do Senhor, e nós vamos acompanhar essa palavra, que ela possa falar ao seu coração, que ela já possa preparar você para nessa manhã buscar a face do Senhor nesse lugar, em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 6, todos acharam, amém? Amém. A palavra diz assim: eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Eu quero ler de novo com você o versículo 8, o começo dele, que diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Amados, que nessa manhã o Senhor possa fazer que os nossos ouvidos sejam capazes de captar júbilo e alegria, ouvir júbilo e alegria, que aquilo que entrar no seu ouvido nessa manhã de celebração ao Senhor possa tocar você, possa encher você de dentro para fora. É interessante esse pedido que ele faz nessa palavra, porque ele pede: Senhor, eu quero ouvir o som da festa, eu quero ouvir o som da alegria, porque aí sim os meus ossos vão exultar, aí sim eu sentirei dentro de mim, Senhor, aquilo que o Senhor tem gerado no meio do seu povo. Faze-me ouvir júbilo e faze-me ouvir alegria, que nessa manhã você possa cantar os louvores, que você possa ouvi-los, que você possa meditar nessas palavras, e que tudo aquilo que você receber da parte de Deus nessa manhã venha marcar a sua vida, venha marcar o seu coração, e o Senhor venha gerar em você um espírito inabalável, que o Senhor venha renovar em você a alegria da salvação, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor amado, nós te agradecemos, entregamos nessa manhã, Senhor, a vida, Pai, da tua igreja. Apresentamos ao Senhor cada intercessor, cada ministro de louvor, a minha vida, Senhor, como ministério de mídia. Toma, Senhor, todos os discípulos do Senhor que estão aqui nesse lugar, os que estão a caminho, Deus, traga em segurança, que nós possamos te louvar, que possamos te engrandecer, que o Senhor venha se alegrar com a adoração que será oferecida a ti nessa manhã. Renova a nossa aliança contigo, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Comece aplaudindo ao nome do Senhor. E expressa diante dele. Louvemos ao nosso Deus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar nesse lugar, onde o pecado é perdoado e as
culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar, onde o amor não se respira e fogo não se apague. Em tua presença, Senhor, Obrigado que a tua presença ela dá sentido a tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos. Senhor, se não fosse pela tua presença,
se não fosse pela realidade do Senhor ao nosso lado, Senhor, o que nos sobraria viver era a ilusão ou o desespero, Senhor. Porque nós vemos cada dia mais, Senhor, o mundo caminhando numa direção, Senhor, a criação caminhando em direção à sua própria destruição, mas no Senhor nós podemos olhar e encontrar a fonte da nossa esperança. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Receba os louvores do teu povo. Fala conosco agora através da tua palavra. É a oração que fazemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia aí comigo em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nessa manhã nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Hoje é a 15ª mensagem aí da nossa série do Evangelho de Marcos. E nós vamos ler hoje a passagem de Jesus e o endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Nós vamos fazer a leitura dessa palavra, que é a continuidade do relato da semana passada, onde Jesus acalma a tempestade. E a gente vai ver hoje aí a sequência desses acontecimentos. E a palavra do Senhor declara assim em Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou se a sua tradução tiver aí também, Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferindo-se também com pedras. Quando ele, de longe, viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Versículo 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que estava dominado antes pela legião, agora assentado e vestido em perfeito juízo, e tiveram medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Glória a Deus. Senhor, tua palavra está lida nessa manhã, e agora nós te pedimos: fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações essa mensagem, e que nós possamos ser edificados nela. Marca, Senhor, no nosso coração. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Deixe sua Bíblia aberta e anote aí os pontos dessa mensagem, se você tem esse costume, para a sua reflexão aí, em nome de Jesus. O tema da mensagem nessa manhã, o que correntes não são capazes de fazer. Tema da mensagem nessa manhã, o que correntes não são capazes de fazer. E aí, amados, eu quero iniciar essa palavra nessa manhã citando uma frase, e essa frase é uma conexão com uma mensagem que nós ouvimos aqui recentemente, falando sobre a parábola do semeador. Aquela parábola diz para nós, né? O semeador saiu a semear. E eu quero começar aqui nessa mensagem pegando essa frase, pegando essa fala e dizendo o seguinte para você: e o semeador saiu a semear em meio aos túmulos. Nessa mensagem nós vemos o semeador lançando a semente num cemitério. Nós vemos Jesus agora aqui, irmã Elza, indo de encontro a um homem que morava em meio a túmulos naquela região. Jesus agora, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, a gente vai ver Jesus fora de Israel. Jesus vai para um lugar chamado Decápolis, que era uma terra estrangeira. Nós vimos na semana passada, e eu até quero ler com você, Marcos 4,35. Olha o que vai dizer aí a palavra do Senhor nesse versículo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Jesus já tinha convocado seus discípulos e eles atravessaram o mar da Galileia e chegaram até esse lugar chamado Decápolis. Decápolis era um ambiente estrangeiro e naquele lugar Jesus para na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Eu vou usar aqui a expressão Gadarenos. Jesus chega naquela região e ele encontra um homem, ele é recepcionado por um homem gadareno endemoniado. E a gente vai ver nessa palavra então, com base no tema, o que correntes não são capazes de fazer. Nós vamos ver como que o Evangelho, o poder de Deus, é a resposta, é a ação sobre problemas que os homens não têm capacidade de lidar. E aí eu quero entrar já no primeiro ponto com você nessa mensagem. Primeiro tópico é um problema instalado. Primeiro ponto dessa mensagem, um problema instalado. E aí eu quero ler com você versículo 2 até o 5 da palavra do Senhor, que declara assim: ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E aí a palavra agora faz uma apresentação desse homem. Esse homem vivia nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa palavra vai mostrar para nós um problema que estava ali cravado naquela região. A região de Gadara tinha um problema. Aquele problema estava instalado na vida de um homem, mas que fazia um estrago terrível na região inteira. Aquele problema daquele homem, que não sabemos o nome dele, era um problema espiritual. E a gente percebe nessa palavra que muitas coisas foram tentadas, muitas coisas, irmão Ronaldo, foram feitas para tentar amenizar o caos gerado por aqueles espíritos malignos na vida daquele homem. A gente vê aqui, irmão Romildo, um problema que as pessoas não davam conta. E aí, lendo essa palavra e meditando ao longo dessa semana, eu comecei a pensar em problemas crônicos na humanidade que a gente não vê solução aparente para eles. E aí eu vou ampliando aqui a visão com você, né? Vamos começar olhando aí problemas da nossa cidade.
Às vezes a gente olha para certos problemas na cidade do Rio de Janeiro, e amados, eu vou falar um negócio para vocês. Essa semana eu vi uma entrevista de um, eu não lembro agora se ele é um delegado, não sei, de um investigador lá de São Paulo, que ele é especializado, a vida dele é investigar a maior facção do estado lá, né, de São Paulo. O nome dele é Lincoln Garcia, se eu não estiver enganado. O nome dele é um investigador. Assim, eu sempre gosto de ouvir quando ele dá entrevista em algum lugar, porque aquele cara é uma enciclopédia viva do que é o crime organizado na cidade de São Paulo e agora também mundo afora, né? E aí você vai ouvir na entrevista daquele cara, você vai ouvir ele falando as coisas, você para e pensa assim, Celinha, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você vai ouvir, ele ainda faz questão de falar ali, Denise, ó, no final de tudo ele termina e fala assim, mas eu acredito no Brasil. Eu falei, rapaz, esse homem tem uma fé que eu vou falar pra você. E ele falando daquela situação, e ele vai falando como que os problemas da violência urbana, como que a coisa se espalhou pelos anos todos, e ele investiga isso há muitos anos. E aí a gente vai vendo, olhando para a nossa cidade, às vezes a gente identifica alguns problemas. Temos pessoas aqui que trabalham na área de educação, temos pessoas que trabalham aqui na nossa igreja, nas áreas mais variadas aí, né, lidando com pessoas no dia a dia. E a gente vai olhando certas situações e você fala, humanamente falando, é difícil de acreditar em certas mudanças. A gente olha para o problema do nosso estado, e aí a gente amplia o estado do Rio de Janeiro, a gente vai olhando e você vai conhecendo as questões, você vai olhando e falando, meu Deus do céu, será que tem solução para isso? Aí você amplia e olha a nível nacional, problemas que nós enfrentamos a nível nacional, Brasil, problemas que são nossos aqui locais. E aí a gente amplia também problemas do mundo, porque você vai olhando, especialmente nessa entrevista lá, eu estava percebendo que ele começou falando, Leandro, como que o problema começou dentro de um presídio em São Paulo e agora virou uma conexão de máfias internacionais, é um problema do mundo inteiro. Você vai olhando documentários sobre rota da droga, problemas relacionados a esse tipo de coisas, relacionados à cocaína, e só quem já teve contato com uma pessoa dependente de cocaína sabe a desgraça que é isso. E a gente vai olhando esse problema todo, o mundo inteiro, é uma rede, envolve muitas pessoas poderosas, e aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, não tem solução para isso. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, depende de tanta gente para resolver esse negócio, parece que não tem solução. E quando eu olho para esse texto, é isso que eu vejo. Um homem que gerava um caos naquele lugar, que foi aprisionado, foi acorrentado, tentaram fazer um monte de coisa com aquele homem, mas, repito o tema da mensagem dessa manhã, o que correntes não são capazes de fazer. Os homens tentaram interferir de diversas maneiras com aquele homem. Aí você imagina, Zelinha, você acorrenta o cara, e aí você pensa, né, ó, pega a corrente ali, William, as correntes mais fortes e prende esse cara. Aí você terminou de prender ele ali, Patrícia, aí você olha e fala assim, agora acabou o problema. Agora eu quero ver tu sair daí, rapaz. Daqui a pouco, dia seguinte, você volta lá, as correntes tá tudo despedaçado, o cara tá gritando lá, botando medo em todo mundo. Imagina a cabeça daquelas pessoas naquele lugar. Constrói cadeia, agora tá preso, agora acabou. Dia seguinte você volta lá, a cadeia tá quebrada, tá destruída. O desespero daquelas pessoas, não tem solução para esse cara. A gente já tentou prender, a gente já tentou acorrentar, a gente já tentou fazer de tudo, nada dá jeito. E a gente está aqui então diante de um problema que está cravado em Gadara, está cravado em Decápolis, um homem com uma legião de demônios no seu corpo. A palavra do Senhor vai dizer para nós que quando sai, vai para 2.000 porcos, 2.000 porcos. A gente não tem aqui o número apresentado na palavra de quanto demônio tinha na vida daquele cara, mas era muita coisa, era um caos absoluto, um problema instalado, e ele vivia então nos túmulos. Aí você percebe aqui uma coisa, lendo novamente esse texto aqui, repare com atenção nesse detalhe, quando o caos está instalado, você tem um ciclo de morte que vai acontecendo. Você tem um ciclo de morte que vai se desenrolando.
E aí, Eliane, a gente olha aqui aonde aquele homem morava, num cemitério. Ele morava no meio de túmulos. E ali, no meio de túmulos, ele causava terror na mente das pessoas daquela região. E ele não só aterrorizava Marcelo e a vida de outras pessoas, mas ele também aterrorizava a sua própria vida. O texto vai terminar dizendo para nós, no versículo 5, que ele andava gritando e se ferindo com pedras. A gente vê essa realidade de pessoas que causam o caos onde elas estão inseridas, e elas causam caos na vida de outras pessoas e delas mesmas também, se colocando em situações de risco, colocando a sua vida em risco, fazendo coisas que não deveria estar fazendo, gerando medo em quem está próximo, mas também destruindo a sua própria vida. Essa é a realidade que nós temos aqui. Jesus atravessou o mar, e aí você imagina, Rogério, na hora que eles param um barquinho ali na região de Gadara, e eles descem Marcos daquele barco, vem aquele endemoniado, vem aquele homem lá, gritando, falando, sendo aquele homem a recepcionar os discípulos naquele lugar. Jesus, aí eu falei isso na semana passada, Jesus tinha um propósito naquela viagem. Jesus tinha um propósito em atravessar o mar e parar ali onde ele parou. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é uma apresentação do problema para nós. O problema está instalado. Mas uma segunda coisa que eu quero mostrar para você nessa palavra, e aí eu quero começar a trazer aqui mais aplicações para nós. Segundo ponto, autoridade espiritual para libertar. Autoridade espiritual para libertar. E aí eu quero ler com você o versículo 6 até o versículo 13. Aí na palavra que diz assim, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque por Deus eu peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pediu-lhe com insistência que não o mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Quando a gente chega nessa parte, a autoridade espiritual para libertar, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, Carla, de longe, Jesus viu aquele homem. Jesus viu aquele homem. Eu usei aqui uma expressão, né? Olha, eles foram recepcionados por aquele homem, né? Porque foi o primeiro que eles viram. Mas, André, o texto diz para nós que Jesus viu aquele homem de longe, e ele dá uma ordem à distância. Ele dá uma ordem em voz alta, dizendo, declarando o seguinte: espírito imundo, saia desse homem. E aquele homem vem então na direção de Jesus. E aqueles espíritos gritando, aqueles espíritos, Edgar, clamando, declarando como que Jesus era grande, declarando o quanto que Jesus era poderoso. E aqueles espíritos que não foram capazes de ser detidos por cadeias, por correntes, por intervenções humanas, uma palavra de Jesus, aqueles espíritos foram sacudidos dentro daquele homem. Uma palavra de Jesus, e aqueles demônios viram que o domínio deles estava sob risco naquele momento. Uma palavra, Adriana, de Jesus, uma frase: espírito imundo, saia desse homem. E aqueles espíritos imundos que governavam aquele lugar, eles descem ao encontro de Jesus, clamando: por favor, não nos atormente. Aqueles espíritos imundos que atormentavam aquela região, agora clamam: não nos atormente, não nos tire daqui, não nos deixe sair desse lugar, desse país, como nós vemos aqui no versículo 10.
autoridade espiritual. A gente está aqui agora em contraste, duas coisas. A autoridade humana tentou, a força humana tentou, mas foi com uma palavra de ordem espiritual que aquilo foi sacudido. Foi com uma palavra de ordem espiritual que aqueles demônios viram que eles não tinham todo o poder. Que eles não tinham todo o poder para permanecer ali, tomando, destruindo a vida daquele homem, daquela região. Uma palavra espiritual. Amados, a gente olha para a nossa vida, a gente tenta resolver coisas com correntes, a gente tenta resolver coisas com as obras das nossas mãos, sendo que Deus nos chama nessa palavra. Precisamos aprender a usar a autoridade espiritual que Deus nos deu. Precisamos aprender a usar a autoridade espiritual no lugar onde nós estamos. Porque Jesus nos dá essa autoridade aqui para expulsar demônios, para pisar serpentes e escorpiões, para levar libertação aos cativos, para levar a salvação aos perdidos. Nós temos autoridade espiritual. Jesus sacode aquela realidade toda com uma frase. Com uma frase. A palavra vai mostrar para nós que teve gente que viu essa cena. No final ela vai mostrar isso para nós. E aí eu fico imaginando, pensa nessa cena comigo, pelo amor de Deus. Não me deixa pensar nisso sozinho. Imagina os homens vendo, imagina, olhando aquela situação à distância, sentadinho lá atrás, escondido, olhando lá Viviane e dizendo assim, olha lá, ó, chegou uma galera de barco, o homem está lá nos túmulos, vai pegar eles todos lá. E ele ficou olhando de longe. E aí Jesus desce do barco, e aí Jesus dá o grito lá de baixo, espírito imundo sai desse homem. Rapaz, o pessoal deve ter olhado, né? E falou, não sabe com o que ele está mexendo, não. Ficou até de pé. Não sabe com o que ele está mexendo. Essa aí eu quero ver. Vamos ver se ele é bom mesmo. E aí eu fico imaginando essa cena. Não está ali, tá, gente? Estou imaginando com vocês aqui. Olhando e pensando, não, ó, já tentamos acorrentar, já tentamos prender, ele vai morrer, vai destruir ele, o barco e os 12 lá que está com ele lá embaixo lá. E aí Jesus, com uma palavra, ele faz com que aquele homem não vá na direção dele para atacar, mas vá na direção dele clamando. E aí você imagina aqui, o que está acontecendo aqui. Tentamos de tudo, Rafael, e esse homem com uma frase, já vem e muda tudo, uma frase ele amansou a fera, que negócio é esse? Uma frase ele amansou o rapaz, o que está acontecendo? E nós vemos na palavra que ele vai na direção daquele homem e Jesus não se intimida. Jesus vira para aquele homem e faz a pergunta, qual é o seu nome? Ele vai agora revelar o que está acontecendo naquele lugar. E na boca daquele homem, aqueles demônios vão dizer, somos legião, somos muitos. E Jesus continua olhando. E aí a gente chega numa parte aqui que pode parecer estranho. Fala, pastor, por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Porque a gente chega nessa parte agora. Eu quero ler com você aqui, para você me acompanhar. Versículo 10. E aquele homem, aqueles demônios, pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Repete comigo assim, diga, eles não queriam abandonar aquela região. Foi o pedido que eles fizeram. Não nos deixe sair daqui. Não nos tire desse lugar. Acompanha comigo que isso é importante. Jesus não fala nada. E aí a gente chega no versículo 11 agora. O versículo 11 vai dizer, ora, uma grande manada de porcos estava pastando por ali perto pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mais um pedido agora, mande-nos para os porcos para que entremos neles. Qual era o propósito, qual era, Deus, a ideia daqueles demônios? Permanecer naquele lugar. Se não podemos ficar nesse homem, que a gente fique pelo menos nos porcos que estão aqui. Se a gente não pode permanecer dentro desse rapaz, que a gente permaneça dentro daqueles animais. Mas não vamos sair desse lugar, não queremos sair desse lugar. E Jesus dá aqui uma demonstração de poder a partir desse pedido inusitado que é feito para ele. Versículo 13 vai dizer para nós, Jesus o permitiu. Versículo 13, Jesus permite. Vocês querem entrar nos porcos? Eu permito, entrem naqueles porcos. E imediatamente os demônios saem daquele homem e entram nos porcos que estão pastando ali perto.
Aquele homem naquele momento deve ter dado alguma expressão de que algo aconteceu, porque a legião sai dele. Aquele homem que estava aprisionado há muito tempo sai dele. E eles saem para permanecer nos porcos em Gadara. E aí chega para mim que é o ponto alto dessa palavra aqui. Versículo 13, com muita atenção, olha aqui. Jesus permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Amados, os porcos estavam ali, eles entraram nos porcos, o intuito era o que? Permanecer. Só que o que acontece? Eles se lançam despenhadeiro abaixo e morrem afogados no mar. Aí eu quero fazer um exercício aqui com você. Semana passada a gente viu o que mesmo? Jesus atravessou o quê? O mar. Jesus acalmou o quê mesmo? A tempestade. Aonde que ele acalmou aquela tempestade? No mar. Que mar é esse? Mar da Galileia. O mesmo mar que ele atravessou, ele parou o barquinho, desceu e triunfou ali. Porque a gente viu aquela vitória semana passada. Jesus prometeu, vamos passar para outra mar, tempestade, um monte de coisa e tal, mas ao parar o barco ali e descer daquele barco, Jesus deu uma última evidência naquela situação de que ele realmente tem poder sobre tudo e sobre todos. Aquele mar da Galileia, naquele momento, não era mais apenas um mar qualquer. Os discípulos agora oravam para aquele mar, Marcelo, e diziam: meu Senhor acalmou esse mar aí. Esse mar se levantou com a tempestade, quase nos matou, mas Jesus mostrou que ele governa até sobre essas águas. E aonde que os porcos se lançam e morrem? No mesmo mar que Jesus derrotou, Jesus venceu, quer dizer, naquela tempestade. O que a gente vê então nessa palavra, pegando essa referência? O mar onde Jesus venceu horas antes, aquela tempestade, os demônios tiveram naquele mesmo mar uma decretação da sua derrota. O mesmo ambiente onde os discípulos, a Denesia, que a gente conversou na rua, o mesmo ambiente que os discípulos lutaram, que eles viram ali a tempestade se levantando e quase destruindo eles. Naquele mar, eles viram Jesus acalmando a tempestade, e naquelas mesmas águas, eles viram Decápolis sendo liberta pela autoridade de Jesus. O mesmo mar, para mostrar a evidência do seguinte: Jesus está acima disso tudo. Jesus está acima de qualquer força, de qualquer potência. Jesus está acima de qualquer situação que se levante. O mar que evidenciou o poder do meu mestre, esse mar evidenciou também os poderes das trevas. Não tem poder infinito. Os porcos caíram nesse mar e morreram. Jesus atravessou esse mar vivo e triunfante. O ambiente de luta evidencia também o poder de Deus. E evidencia também a limitação do poder das trevas. Eles queriam permanecer em Gadara, não permaneceram. Eles se lançaram ao mar, os porcos morreram. Não aconteceu o que os demônios queriam, porque a vontade do Senhor é levar libertação onde quer que ele chega. Aquele homem foi liberto, Gadara estava sendo liberta, Decápolis estava sendo liberta, porque teve uma intervenção do céu naquele lugar. E eu torno a repetir o tema da mensagem dessa manhã: o que correntes não são capazes de fazer. O que correntes não são capazes de fazer. E aí eu volto para os nossos problemas, né? A gente olha um monte de situação acontecendo. E eu vou falar algo aqui para os irmãos, e é o entendimento que eu chego à luz dessa palavra. Eu creio que de fato existem problemas nesse mundo que, na minha visão, agora abrindo aqui um parênteses, na minha visão, não tem interferência humana capaz de resolver. Está entranhado desde Adão. Tem problemas na criação que está entranhado porque o pecado corrompeu. Não tem o que fazer. O homem tenta, a humanidade tenta, e vai se tentando de diversas coisas, de diversas maneiras. Não adianta, que não resolve. O que resolve isso é o poder de Deus através do Evangelho de Jesus. Eu creio que pelo poder de Deus, sim, muitas coisas serão transformadas, porque tem situações que o homem não tem mais controle.
Eu creio, amados, eu olho, por exemplo, a situação das drogas, mundo afora, fugiu do controle do homem, fugiu, não tem controle mais. E a gente vê essa realidade batendo na porta de nossas casas. O homem perdeu o controle, mas eu creio que pela mensagem do Evangelho de Jesus, as vidas presas nessas coisas, nessas cadeias, são libertas pelo poder do Evangelho de Jesus, porque as correntes humanas perderam as suas capacidades, não tem mais controle, mas o poder de Deus, o Evangelho de Jesus, vivido na sua vida, vivida na minha vida, pode sim desmantelar os poderes das trevas, seja o lugar que for. Eu creio nisso. Eu creio em pessoas que estão envolvidas em uma série de situações, sendo libertas pelo poder do Evangelho, não pelas correntes. E quando eu falo correntes, eu não estou falando de intervenção humana. Eu não estou falando, pastor, você está falando então que não adianta prender ninguém. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tentativa humana puramente para resolver a situação. Talvez você tenha problema na tua família que não é questão de polícia, mas é um problema que já tentaram com corrente, com cadeia, com um monte de coisa e não resolveu. E às vezes o problema está na nossa cara. Já tentamos resolver tudo quanto é jeito. Conversamos, falamos, trazemos para perto, abraçamos, corrigimos, exortamos, brigamos, paramos de falar, voltou a se falar. E o problema não resolve. Talvez seja Deus mostrando para nós que o problema é dar uma ordem espiritual, é orar, é ordenar, espírito imundo saia, lançamos por terra em nome de Jesus. É hora da mais a gente começar a olhar para a nossa autoridade espiritual e crer que a oração tem poder. A oração tem poder. É a gente olhar e entender que o que os homens não estão conseguindo resolver, o que a minha família não está conseguindo resolver, pelo poder do nome de Jesus, a gente vai resolver em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não perdeu o seu poder ao longo dos anos. Ele segue poderoso. O que correntes não são capazes de fazer. E aí eu chego com você no final dessa palavra. As reações diversas. Terceiro e último ponto da mensagem. As reações diversas. E aí eu quero ler com você o versículo 14. Vem comigo. Versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: os que tratavam dos porcos fugiram. Lembra que eu falei que tinha gente observando? Fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. E aí agora eu quero pular com você versículo 17. Vamos ler o 15 ainda aqui. Pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes, aí aqui um outro detalhe, o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Agora vem comigo o versículo 20. Então ele foi, o homem liberto, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Reações diversas. Fecha essa palavra com você dizendo o seguinte: já vimos aqui um problema instalado, que foi superado pelo poder e intervenção de Deus. Só que aí agora a gente chega e pensa, a alegria daquela cidade agora, meu Deus, foi liberto, acabou o problema. Rafael, o endemoniado não está mais endemoniado. Os demônios saíram desse lugar, acabou o problema, Grazi, está tudo liberto, está tudo liberado. Vamos viver felizes. Só que as reações são diversas, porque o coração do homem é duro. E a gente vê nessa palavra que, ao invés de olharem para o homem que foi liberto, falaram dele, mas também teve um comentário sobre os porcos. Ou seja, chegou uma galera e falou assim: o homem lá foi liberto. Meu Deus, agora está diferente. Só tem um porém. A gente perdeu 2.000 porcos nessa história aí. A gente teve um prejuízo. 2.000 porcos morreram. E aí a gente vê como que o coração do homem, ele é duro. O coração das pessoas, não adianta, amados,
Se alguém estiver predisposto a não aceitar a mensagem do Evangelho, ela pode ver as evidências na cara dela, mas ela vai encontrar um motivo para criticar. Às vezes a gente vê isso, né? Alguém que antes no mundão fazia, acontecia, e usava droga, e fazia um monte de coisa, era violento, e era isso, era aquilo. Nossa, mas na farra estava sempre presente. Fazia a alegria da galera, passando vergonha, destruindo a própria vida. Fazia vergonha para a própria família. Aí um dia encontrou Jesus, largou as drogas. Agora tem um trabalho, tem uma família, está tranquilo em casa. Aí as pessoas olham, ao invés de celebrar, né? Foi liberto das drogas, estava quase morrendo, podia morrer. Aí começa a comentar, não, mas acontece o seguinte, né? Os porcos morreram. Pô, agora o fulano não aproveita mais a vida. Poxa, o fulano agora não está mais nas festinhas com a gente. Poxa, agora virou bitolado, virou crente. Antes com careta. Tá careta. Vivia com pó no nariz, estava quase morrendo, agora está vivendo com saúde, está caminhando bem, está com a Bíblia debaixo do braço, todo domingo está na igreja, está caminhando com Deus, se libertou desse mal, mas morreu 2.000 porcos nessa história, virou careta. Não adianta, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, mesmo diante da evidência do poder de Deus, vai ter gente que vai preferir se lamentar pelos porcos que morreram do que com a vida que foi liberta. A gente tem que, infelizmente, entender que essa é uma realidade. Vai ter gente na família que não vai entender. Vai ter gente no círculo de amigos que não vai entender. Vai ver a evidência, vai ver a prova do poder de Deus, mas vai preferir lamentar aos seus ouvidos pelos porcos que morreram. Vai preferir se lamentar aos seus ouvidos sobre as coisas que eles gostavam muito e que agora não tem mais em você. Não tem mais na sua família, não tem mais na sua casa. E aí eu vou destacar o versículo 20 também. Porém, terão aqueles que vão celebrar contigo. Teremos também aquelas pessoas que vão olhar e vão entender, vão glorificar a Deus. Esse último ponto eu quero destacar para nós, dizendo o seguinte: cuidado com a opinião das pessoas. Opinião das pessoas não podem mover a gente. A gente se move pela palavra de Deus, pelo agir de Deus, por aquilo que Deus fala a nosso respeito na sua palavra. Agora, pelas pessoas que não entendem o que Deus faz na sua vida, não deixe essas palavras entrar no seu coração. Aqueles que lamentaram os porcos, expulsaram Jesus de Decápolis. Expulsaram, preferiram, Leandro, mandar embora a solução dos problemas, porque eles entenderam que o prejuízo era grande demais. A gente tem que escolher quem que a gente vai dar ouvido nessa vida. Aquele homem entendeu que ele tinha que testemunhar. Nosso papel é testemunhar. Nosso papel, Júlia, é falar o que Jesus está fazendo, o que Jesus fez. O nosso papel, Celinha, é falar: olha, Jesus está fazendo isso. Mas poxa, antes você tinha isso, tinha aquilo outro e agora não tem mais. Samir, você fazia, você ia, você agora não mais. Não me interessam os porcos que morreram, interessa a minha vida que foi liberta por Jesus. Os porcos eu não lamento por eles. Os porcos são um detalhe nessa história. O que é mais precioso é uma vida liberta. O que correntes não são capazes de fazer, o nome de Jesus tem autoridade para transformar e libertar. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Se prepare para ver na sua vida, em nome de Jesus, eu oro por isso, que no mesmo mar onde você enfrentou suas aflições, no mesmo mar onde você viu tempestades se levantarem, você verá também a evidência do poder de Deus libertando, agindo, em nome de Jesus. Os porcos caíram naquele mar, aquilo me chamou a atenção demais. Os porcos morreram no mar que Jesus acalmou. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque entendemos aqui, tem coisas que nós conseguimos resolver. Tem coisas que as correntes dão jeito, que as cadeias dão jeito. Mas, Senhor, existem situações que só o poder de Deus pode intervir. Existem situações que só o agir de Cristo
Por isso, Senhor, não nos deixe perder a esperança quando vemos as correntes despedaçadas. Não deixe, Senhor, a gente perder a esperança quando vemos as cadeias quebradas. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso possa servir para aumentar a esperança no Senhor. Porque quando as correntes e cadeias não dão jeito, é porque é pelo poder espiritual que nós veremos a vitória acontecer, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, foca o nosso olhar, foca também os nossos ouvidos, Senhor. Não queremos ficar dando ouvidos àqueles que se lamentam pelos porcos que morreram, mas, Senhor, nós queremos celebrar com as vidas que foram libertas. Senhor, que em nome de Jesus haja, Deus, cada dia mais, Senhor, ambientes onde os vícios são alimentados, que esses porcos possam, Senhor, se lançar pelos despiadeiros, Senhor, ali como nós vimos nessa palavra, que nós possamos ver, Senhor, em nome de Jesus, ambientes de morte sendo esvaziados em nome de Jesus, que possamos ver, Senhor, os poderes das trevas perdendo cada dia mais as vidas que estão acorrentadas por eles, porque Jesus passou por aquele lugar através da vida dos seus discípulos, Senhor. Em nome de Jesus, mova o teu sobrenatural, mova o teu sobrenatural, Senhor, que em nome de Jesus, lugares que hoje são, Senhor, coisas que alimentam ciclos de morte, venham se transformar, Senhor, em lugares de vida, venham se transformar, Senhor, em lugar de celebração, que louva o teu nome, que alegra o teu coração, Senhor. Toma o nosso bairro nas tuas mãos, toma, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, toma, Senhor, em nome de Jesus, cada canto, Senhor, dessas ruas, toma, Senhor, cada lugar onde há nesse momento, Senhor, pessoas desperdiçando suas vidas, que o Senhor venha manifestar a tua intervenção, Senhor, através dos seus discípulos que passam por esses lugares, Senhor, que em cada discípulo do Senhor que passar por essas ruas, dando, Senhor, bom dia, dando a paz do Senhor, carregando sua Bíblia na mão, que aquelas pessoas possam olhar, que aquelas pessoas possam sentir no coração o desejo de abandonar essa vida, o desejo, Senhor, de largar essa realidade, pois vão olhar e vão ver a vida dos discípulos e declarar: eu quero viver isso que essa pessoa vive, eu não quero mais viver acorrentado, eu não quero mais viver preso aos vícios, eu não quero mais viver preso à morte, eu quero a vida que vem de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, faça isso. Senhor, nós vivemos numa realidade onde nós temos situações como essa instaladas, Senhor. São tantos os problemas, Senhor, nas casas, são tantos os problemas, Senhor, nas famílias, são tantos os problemas, Senhor, na vida, no coração de pessoas, são tantos os problemas, Senhor, nas ruas, são tantos os problemas, Senhor, na cidade, no estado, no país, no mundo, Senhor, são tantos os problemas, mas que aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, nós te pedimos que a nossa geração possa, Senhor, ver pelo poder de Deus sendo realizado. Mova, Senhor, um grande mover sobre, Senhor, todos os lugares onde o teu povo está. Toma, Senhor, as nações perseguidas, onde o teu evangelho é perseguido. Toma, Senhor, cada lugar onde igrejas são perseguidas, discípulos são mortos. Senhor, esses problemas que estão instalados ali, Senhor, que o poder de Deus venha sobrepujar tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aproveitando esse momento aí, amados, quero te dar a oportunidade para você ter o seu momento de oração de confissão de pecados. Nós vamos preparar para cear nessa manhã. Se você quiser se ajoelhar, se quiser pode se assentar, ficar de pé, da maneira que você preferir. Tenha o seu tempo com Deus aí. Fale com o Senhor nesse momento. Confesse seus pecados. Vamos nos preparar para participar da mesa do Senhor com muita reverência. Nesse momento nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. Uma aliança feita no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um momento especial para todos nós. Confesse seus pecados ao Senhor. Rasgue o seu coração diante de Deus nesse momento, em nome de Jesus.
Deus Santo, nós confessamos nossos pecados ao Senhor nessa manhã. Senhor, eu quero começar te pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que deixamos a nossa esperança ser abalada, Senhor, por ver que as nossas correntes não dão conta de determinadas situações e esquecemos do poder que há no nome de Jesus. Senhor, nos perdoe todas as vezes, Senhor, que o nosso coração se tornou irreverente, Senhor, diante dos problemas não solucionados. Nós vimos esse problema na região de Gadara. Aqueles homens se acostumaram a ver o caos. E no momento em que Jesus começa a mover, eles estavam tão presos àquela zombaria, aquele problema todo, Senhor, que perderam a reverência. Senhor, tem misericórdia de nós. Que possamos, Senhor, observar todas essas coisas, viver todas essas coisas e entender o poder que há no nome de Jesus e viver o temor do Senhor todos os dias. Porque não é pelo homem, Senhor, não é pela placa da igreja, não é pelo pastor, não é pela liderança, não é pelo ministro, é pelo poder de Deus, é pelo nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós abrimos o nosso coração e te pedimos, mova, Senhor, em nós, trabalhe, Senhor, em nós. Senhor, que em nome de Jesus toda corrente espiritual, Senhor, seja despedaçada. Senhor, que em nome de Jesus todo aprisionamento de mente, todo aprisionamento de coração, Senhor, todo mundanismo, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ver essa libertação acontecendo, que nós possamos ver, Senhor, em nome de Jesus, a libertação plena, Senhor, na vida das pessoas, que nós possamos confiar no Teu poder. Senhor, perdoa, Senhor, todas as vezes que não cremos, perdoa, Senhor, todas as vezes que lançamos palavras de derrota, todas as vezes, Senhor, que olhamos e pensamos, Senhor, pensamentos que não Te agradam. Lava-nos, Senhor, nessa manhã, nos dá, Senhor, o Espírito inabalável, que é o Espírito inabalável, é o Espírito que ora e foca no Senhor. Senhor, que nós possamos caminhar assim. Nesse momento nós vamos participar da Tua mesa, Senhor, e que possamos participar renovados pela Tua graça. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se coloque de pé. Que eu recebi do Senhor aqui também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois de comer, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Senhor, nessa manhã nós consagramos a Ti, Senhor, pão e cálice. E com ele, Senhor, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. É a oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a mesa do Senhor nessa manhã está preparada com uma referência bíblica da passagem do Evangelho de João, em que Jesus encontra a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó. E naquele bate-papo com aquela mulher, ele anuncia o Evangelho a ela, anuncia a boa nova para aquela mulher, através de uma revelação. Aquela mulher crê que Jesus é o Messias, e ao crer ali no poder de Jesus, nós vemos naquela palavra que aquela mulher, ela sai daquela condição que ela estava. Ela estava, para você que não conhece o detalhe da história, aquela mulher estava pegando água sozinha. Havia um momento no dia em que as mulheres se reuniam para pegar água naquele poço. Aquela mulher não estava entre as mulheres samaritanas, ela estava sozinha, porque aquela mulher estava vivendo uma condição de desonra. Comparando com a palavra que nós recebemos nessa manhã, aquela mulher estava aprisionada pela desonra na vida dela. Mas através da palavra de Jesus que ela recebe, aquela mulher tem um encontro com Deus. Ela sai da sua condição de isolamento, de desonra, por conta dos seus muitos casamentos, e ela vai para a cidade, ela anuncia que Jesus é o Messias prometido, que o
Messias chegou, muitos encontram o Senhor através da vida daquela mulher. E aí nós temos um marco naquele poço. Nessa manhã temos aqui a representação do poço, a água aqui representando as águas que eram tiradas daquele lugar, aquele ambiente remontado para nós, para nos lembrar uma coisa: o encontro com Jesus é sempre um encontro transformador. Nessa manhã nós renovamos a nossa aliança com Ele, porque a presença dEle permanecerá ao nosso lado. Mas para isso nós precisamos ter um coração quebrantado e acessível ao Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração. Estamos no ano do serviço. Ao sair daquele poço, daquele encontro, aquela mulher vai pregar, aquela mulher vai testemunhar. E que nessa manhã, ao sair desse ambiente, nós possamos também testemunhar, possamos também pregar. Porque o mesmo Jesus que libertou o Gadareno, o mesmo Jesus que libertou a terra de Gadara, o mesmo Jesus que libertou aquela mulher samaritana, é o Jesus que nos libertou e que age na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Nessa manhã eu vou estar servindo os irmãos. Quero convidar a todos que venham pelo meu corredor lateral à direita e retornem pelo corredor lateral à esquerda. Vamos juntos cear nessa manhã.
Obrigado, Deus. Renovamos contigo a nossa aliança em nome de Jesus. Amém. Coma do teu pão, renove a sua aliança com Deus nessa manhã. Glória a Deus. Pelo cálice que nos remete, Senhor, que nos remete ao sangue derramado por Jesus naquela cruz. Como nós cantamos aqui, a dor que o Senhor passou por nós, o sangue derramado que nos lava de todo pecado, o sangue do sacrifício feito de uma vez por todos. Muito obrigado, Senhor, por entregar o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor e com o teu povo nessa manhã. Que a nossa comunhão ela seja aperfeiçoada. Em nome de Jesus, nosso compromisso com o Senhor seja maior do que o nosso compromisso com nós mesmos. Senhor, que nós possamos ter um compromisso maior contigo do que qualquer outra coisa nesse mundo. Porque de ti vem a vida. De ti, Senhor, vem a vida para vivermos e fazermos todas as coisas, Senhor. Por isso a nossa dependência no Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Troque esse cálice com pelo menos 3 pessoas. Profetiza uma palavra de bênção na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Apresente seu cálice ao Senhor. Deus, nós apresentamos a Ti o cálice nessa manhã. E com ele renovamos a nossa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome seu cálice, glorifica o Senhor. Glória a Você que preparou aí seu dízimo, a sua oferta para trazer ao Senhor,
Lembrando, amados, hoje, você que ainda não pôde ofertar para a oferta missionária, você tem essa oportunidade também nessa manhã. O envelope da oferta missionária, para quem quiser ofertar para essa causa, está ali atrás no painel ali da igreja, ali tem um envelope branco. Você pode pegar ali o seu para entregar a sua oferta missionária. Lembrando que hoje nós vamos encerrar a arrecadação dessas ofertas. Nossa igreja tem uma meta de R$700 para enviar para a missão nacional. Então que o Senhor possa abençoar através da vida de cada discípulo para semearmos nessa obra. Outra lembrança também, amados, você que puder, nós pedimos também a oferta de mantimentos. Estamos arrecadando aqui em Jacarepaguá a quilo de macarrão. O nosso distrito está arrecadando macarrão para enviar para o projeto missionário PNDM, que vai acontecer agora no meio do ano. Então nós vamos arrecadar aí 500 quilos de macarrão aqui no distrito. E você que quiser abençoar essa obra também pode trazer. A gente até estava brincando lá fora, né? Não precisa ser aquele macarrão ninho não, né? O Rafael falou que foi fazer esse macarrão lá, ficou todo duro, né, amor? Faz um macarrão simples aí, um espaguete, né? Parafuso. Esse macarrão chique você manda pro Rafael fazer pra você, que ele tem talento. Tá, mas então a gente vai estar arrecadando também esse macarrão. E eu quero aproveitar, antes da gente orar consagrando as ofertas. Você deve estar vendo aqui na frente aqui. A gente, essa semana, vou pegar a vazia que está mais perto. Tem a caixa que já está ali. Essa semana nós começamos a fazer algumas compras de equipamentos para a nossa igreja, que a gente estava precisando fazer de melhorias. É o começo, né? Foram aprovadas muitas medidas para investimento na nossa igreja agora nos próximos dias. Vocês vão ver um bocado de coisa nova aí, né? E essa semana agora chegaram as 2 caixas de retorno, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu coloquei essa caixa aqui para simbolizar aqui nós apresentarmos todos esses equipamentos. Chegou também um kit de iluminação novo. A gente vai montar uma iluminação nova aqui para o altar também, para dar uma clareada mais aqui no culto da noite, né? Tem outras coisas novas que estão chegando. E por que eu faço questão de apresentar isso para a igreja? Porque, amados, isso tudo é fruto também da generosidade de vocês, discípulos que semeiam na obra do Senhor. A fidelidade no dízimo e na oferta, ela é crucial para investirmos na missão, para investirmos em projetos, investimos também em melhorias aqui no templo, onde nós nos reunimos para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ser instruído. Tudo isso tem um custo, e eu louvo a Deus que a nossa igreja tem sido uma igreja generosa. Continue sendo generoso, continue sendo um abençoador, e que a gente possa continuar apresentando muitos bons resultados para vocês, não só de equipamentos, mas principalmente de vidas alcançadas em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Quero convidar você a apresentar aí agora seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pelas compras que o Senhor nos permitiu fazer. Obrigado, Senhor, pelas caixas de retorno que chegaram. Obrigado, Senhor, pelos equipamentos de iluminação. Obrigado, Senhor, pelas outras compras que serão feitas, as outras melhorias que serão feitas. Senhor, que nós possamos ter aqui nesse lugar um ambiente de excelência para anunciar a Tua palavra, para crescermos, Senhor. Abençoe que a Investre possa ser uma igreja abençoadora em todos os sentidos. Deus, eu te agradeço pela vida de cada dizimista, de cada ofertante da Tua casa, que o Senhor tem levantado, Senhor, para abençoar essa obra. Continue levantando, continue abençoando. Consagramos a Ti, Senhor, nessa manhã, as ofertas e os dízimos que serão entregues. Toma, Senhor, também a oferta missionária. Deus, que em nome de Jesus nós possamos semear, Senhor, também na vida dos missionários que estão aí, Senhor, Brasil afora, pregando a Tua palavra. Nós consagramos tudo a Ti e Te apresentamos em nome de Jesus. Todos digam amém. Louvemos ao Senhor.
agradecemos, Senhor, te pedimos, continua multiplicando, Senhor. Temos visto o milagre do Senhor aqui nesse lugar. Senhor, que esse milagre se estenda também às nossas casas. Que possamos ver, Senhor, a multiplicação dos recursos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar por um instante, nós já vamos encerrar o culto dessa manhã. Tenho só uns avisos importantes para passar para a igreja. Amados, semana que vem, lembrando a todos, nós teremos na parte da manhã a formatura do curso de imersão bíblica. Então, por favor, esteja aqui presente. Semana que vem, domingo, 9 horas da manhã. Esse momento é sempre um momento de festa, tempo muito especial. E nós contamos com a presença aí da igreja, que vai ser bênção em nome de Jesus. Uma outra coisa importante também, amados, nós, essa semana agora, vamos começar, atenção homens, daqui é para os homens especialmente. O Leandro depois vai entregar para vocês aí, que é um convitinho. Posso pegar um aí, né, para apresentar? Isso aqui não é um convite, mas é só um lugar de interesse dele. Todos os jovens são convidados, independentemente de receber, o pessoal chega assim, não recebi o convite, não estou convidado. Não, estou convidado. Bom destaque, importante. Esse cartãozinho, então, não é o convite, é o cartãozinho, para lembrar aos irmãos que sábado agora nós vamos começar a nossa célula de homens, né? Vai ser na casa do Leandro. Vou estar lá compartilhando a palavra lá com vocês, um momento de papo nosso lá também. Célula de homens, já estava faltando, já tinha dos rapazes mais novos, agora dos homens mais experientes, mas é aberto para todo mundo. Todos os rapazes aí estão convidados também. Sábado agora, dia 10, na casa do nosso irmão Leandro, a partir das 18 horas, tá bom? Então, você vê a final da Champions e vai para a célula lá. Se estiver ainda rolando, a gente vê quando que termina o jogo sábado. Mas brincadeira, a parte nossa célula de homens começa sábado, agora às 18 horas, na casa do nosso irmão Leandro. E amados, um outro aviso importante, atenção homens também. Hoje eu estou pegando aí os avisos para os homens da igreja, que esse aqui é importante. Salva essa data, por favor. Último sábado de junho, dia 24, se eu não estiver enganado, nós vamos fazer aqui na igreja um mutirão para nós pintarmos aqui esse muro aqui lateral, né? Nós estamos aí já com as tintas sendo preparadas e a gente vai pintar essa lateral toda aqui da igreja, deixar tudo bem bacana, bem bonito. E a gente vai aproveitar esse momento aí também para ter um momento de comunhão com os homens. A gente vem para cá, pinta, e aí a gente bate um papo, de repente come alguma coisa, vê o que a gente faz. Mas eu conto com a ajuda dos irmãos. Último sábado de junho, se não estiver enganado, o último sábado é 24. A gente vai se reunir aqui, vou confirmar o horário com todos e a gente faz esse trabalho também, ampliando aí as melhorias da nossa igreja. E o último aviso, um convite que eu faço para toda a igreja, você que puder, esteja aqui conosco hoje à noite. Nós teremos alguns momentos especiais no nosso culto ao Senhor, teremos a ministração da palavra, hoje nós teremos um pregador convidado aqui conosco, então conto com a presença de vocês, vai ser bênção, culto da noite hoje, ceia do Senhor, e nós vamos ter também o batismo do Bernardo, né? Então, hoje é aniversário dele, está fazendo um aninho, a gente vai fazer aqui o batismo dele também à noite. Seria muito bom ter toda a igreja conosco aí nesse momento especial. Então, estendemos aí esse convite aí para toda a igreja. Meus pais estão aí, chegaram bem, graças a Deus. À noite vão estar aí com a gente também, se Deus quiser. Então, amados, convite feito, convite aos homens. As mulheres, eu acho que tem célula dia 10 também, né, família? Dia 10, né? É que horas? 4 horas aqui na igreja, né? Célula das mulheres aqui na igreja, sábado também 4 horas. Então olha só, já deixa a esposa na célula das mulheres aqui, quem é casado. Depois já vai para a célula dos homens lá no Leandro. Deixa as mulheres bater um papo aí, a gente faz a célula lá. Depois se encontra e aí pega e vai tomar um milkshake com a esposa. Depois aí que maravilha, tá tudo certo, ó. Todo mundo se ajeita e a gente participa. Então Deus abençoe toda a igreja, vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, que o Senhor te deu um domingo abençoado, que você tenha uma tarde de domingo cheia da presença de Deus, e que logo mais nós possamos estar aqui para engrandecer o nome do nosso Senhor mais uma vez. Vamos
vamos agradecer. Senhor Deus, te louvamos e te adoramos, Senhor. Obrigado por essa manhã proveitosa, pela aula da escola dominical, Senhor, pelo fato que nós tivemos. Obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações, a ceia. Deus, te agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor, por termos chegado em segurança a esse lugar. Obrigado que o Senhor nos livrou dessas ruas, nos livrou de todo mal, de todo acidente, e que assim seja também no retorno para a nossa casa. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém.